welcome to this class. Seja bem-vindo, bem-vinda a esta aula. E se você está aqui é porque você quer aprender como falar inglês de forma natural e fluida. So, without further ado, let's get started. Então, sem mais delongas, vamos começar. Você sabia que o inglês é uma língua não fonética? O que isso significa? Significa que a escrita não condiz com a pronúncia. Por isso que você vê as palavras com uma escrita e a hora que você vai pronunciar, você fala, nossa, mas não tem nada a ver a pronúncia com a escrita. É por causa disso. E olha só, o alfabeto inglês tem 26 letras. Nessas 26 letras podem fazer 44 sons diferentes, sendo que 20 sons vêm das vogais, A, E, I, O, U, e 24 sons vêm das 21 consoantes que sobram ali no alfabeto. Então, se a gente parar para analisar, você percebe que os sons da língua inglesa são muito mais importantes do que a escrita em si. E é por isso que você precisa realmente entender a pronúncia do inglês, falá-lo da vida real, para que você, melhorando a pronúncia, você acaba melhorando o seu speaking e, consequentemente, o seu listening também. Então, olha só. O primeiro passo para você falar inglês de forma natural e fluida é você realmente aprender, entender, praticar o IPA, que é o International Phonetic Alphabet, o alfabeto fonético internacional. Aqui eu coloquei uma foto para você e todos esses símbolos que você vê aqui representam os sons do inglês, são símbolos fonéticos, certo? Inclusive, sobre o IPA, no final dessa aula eu vou ter uma surpresa para você saber como você consegue praticar o IPA mesmo estando em casa, sem depender de ninguém. Mas você precisa assistir essa aula até o final. Além de aprender, praticar, dominar o IPA, você precisa dominar os sons do TH. O TH tem dois sons, o vozeado e não vozeado. Como funciona? O som vozeado você precisa colocar a língua entre os dentes e você vai fazer um barulho como se fosse o Z com a língua entre os dentes. Você vai sentir as suas cordas vocais vibrarem, por isso que esse som é chamado de vozeado. Então, para isso, você pode colocar a sua mão aqui para sentir. E você vai sentir também que a sua língua vai dar umas vibradinhas assim, vai parecer um barulho de abelha. Então, você vai fazer assim, ó. Língua entre os dentes e faz como se fosse o som da letra Z. Feito isso, vamos aos exemplos. That. Se você ficar com a sua mão aqui, você vai sentir as suas cordas vocais vibrarem. These. Them. They. The. Feather. Weather. Together. Clothing. Bathing. Father. Mother. Bathe. Breathe. Lathe. Teeth. Praticou? Pode ir pausando essa aula e repetindo quantas vezes forem necessárias. Aliás, não te falei no início, mas agora estou lembrando e é importante você saber que aqui você tem uma aula de pronúncia, tá? Uma aula gratuita aqui de pronúncia. Então, é necessário que você siga o nosso lema aqui. Ouviu, repetiu. Então, eu preciso que você vá repetindo junto comigo para você realmente ter resultados aí após assistir essa aula, porque só ouvir não vai adiantar nada. Como que você aprende a pronúncia do inglês? Falando, porque só ouvindo não adianta, tá? E também papel e caneta na mão para você anotando. Aí, a gente parte aqui pro som não vozeado do TH. Por que não vozeado? Porque as cordas vocais não vão vibrar aqui. Como que é? Língua entre os dentes e você vai fazer como se fosse o barulho do S com a língua entre os dentes. Como se você tivesse a língua presa. Se você colocar a mão aqui, ó, você vai sentir que não vai vibrar. E aí você tem os exemplos. Thorn, thin, thank, thang, thousand, thirsty, bathtub, toothache, athlete, bathroom, toothpaste, panther, mouth, tooth, earth, month. Praticou aí? Outra coisa importante que você precisa saber é que no inglês nós temos aquelas palavrinhas que são chamadas de minimal pairs. Inclusive aqui eu coloquei um site para você acessar depois e você vai ver uma lista de minimal pairs. O que são essas minimal pairs? São palavras, aqui eu coloquei ó, dois casaizinhos ali, né? Dois exemplos ali, né? Que são parecidas, tá, na escrita, e só de mudar o som vocálico, o significado já muda. Então, olha só, aqui a gente tem homem no singular e aqui a gente tem homens no plural. Esse som aqui é o né? Então, a
gente abre mais a boca, ó. Your jaw drops, a sua mandíbula cai mais. O segredo desse som tá em abrir mais a boca. Man, 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 man. Pode forçar, como eu estou forçando, para que o seu cérebro realmente entenda essa informação e que você também entenda, né, consiga sentir bem ali os movimentos que você precisa fazer com seus músculos ali, tá? Man, man, para fazer esse som de forma correta. Aqui a gente tem um som mais curto, então para fazer esse som você não precisa abrir tanto a boca. Esse som desse E aí a gente tem no português. Sabe quando a gente fala panela, canela, prédio, janela, tá? Então ali a gente tem man, man. Então olha a diferença. Man, 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 man. Percebe? Essa diferença parece que é insignificante. Nossa, mas que coisa minúscula, mas faz total diferença na língua inglesa. E você também evita confusões, né? Como esse exemplo que a gente vai ver aqui desse casalzinho de palavras. Aqui a gente tem o som do I, que é o mesmo I que nós temos no português, quando nós falamos li, vi, livro. Percebe que a gente sente os cantos da boca repuxarem para trás, como se a gente desse um leve sorriso. I é um som mais longo também. I. Então a gente tem beach, beach, para falar praia. Beach, beach. Agora, a gente tem essa outra palavra, que é um palavrão para se referir para mulher, right? E também pode ser cadela, quando você se refere a cachorra fêmea, tá? Aqui a gente tem um som mais curto, a gente não tem esse I no português. É quase um E fechado, para ficar mais fácil para você. Fica entre o E e o I, mas não é nenhum dos dois, então é quase um E fechado. Então, olha só. Bitch, 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 bitch. Então, olha só a diferença. Beach, bitch, né? Olha, aqui eu não sinto os cantos da minha boca repuxarem, né? Então, eu venho aqui, ó, beach, né? Praticamente sorrindo aqui, beach. Eu sinto os cantos da boca repuxar. Aí, eu trago os cantos da boca pra frente, ó. Bitch, beach, bitch, beach, bitch. Então, eu vou aumentar a minha imagem aqui para que você consiga ver bem, ó. Homem no singular, man. Homem no plural, no caso, homens, man. Então, man, man, certo? Agora a gente tem praia, beach, beach, beach e aquela palavra feia lá, bitch, beach, bitch. Ó, tá vendo? Minha boca fica bem mais relaxada aqui. Beach, bitch, beach, bitch. Percebe? É aquele detalhe, aquela diferença, né? Aquele detalhezinho assim que transforma o seu inglês, aquele detalhe que faz a diferença, não é mesmo? Depois disso, a gente tem aqui o seguinte, né, as principais diferenças de pronúncia entre o American e o British English. O que acontece? Aqui são as principais diferenças, tá? Primeiro, no British English, inglês britânico, a gente não pronuncia o R no final de palavras ou após vogais. Então, por exemplo, você vai ouvir o britânico falando water. Water. O americano, você escuta ele falando esse R, né? Tipo um R caipira pra gente, o R retroflexo. Então, você vai ouvir o americano falando water, 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 certo? Um outro detalhe é que quando você tem o inglês britânico, se você tem T, tá? Um T, dois T's, enfim, tanto faz, ou D no meio de palavras, você vai ouvir o som do T ou do D. Então, olha só. Water, wetting, paddle, riding. Water, wetting, paddle, riding. Isso é mais britânico. O American, geralmente, quando tem um T ou um D, ou dois T's, dois D's, enfim, no meio de palavras, tá? O que vai acontecer? Você vai ouvir o americano falando esses sons de T ou D como se fosse aquele R que a gente tem na palavra arara, araruna, esse R que vibra, right? Então você vai ouvir o americano falando assim, water, wetting, paddle, riding, water, wetting, paddle, riding. Essas são as duas diferenças principais entre o American e o British English. Então, você sabendo disso já vai facilitar e muito a sua vida. Uma outra coisa importante para você também fazer para falar inglês de forma natural e fluida é você praticar o inglês com músicas. E eu recomendo que você use o YouTube para isso, né? Procure lá no YouTube o nome da música
seguido da palavra lyrics, que significa letra da música em inglês. Lyrics, L-Y-R-I-C-S, lyrics, L-Y-R-I-C-S, lyrics. Então você coloca lá no YouTube o nome da música que você quer e seguido da palavra lyrics. E aí você vai conseguir ouvir músicas acompanhando a letra. E no YouTube é interessante porque você consegue reduzir a velocidade. Então, por exemplo, se a cantora lá falou alguma coisa, nossa, eu não entendi o que a cantora falou aqui, você pode reduzir a velocidade, aí fica muito mais fácil de você entender, para você ir praticando junto, cantando junto, tá? É muito importante. Preste atenção nos sons. Você também pode gravar áudios, né? Pega lá o WhatsApp, cria um grupo com você mesmo e grave áudios de você falando inglês. Grave a sua voz e depois você checa, né? Você pode, por exemplo, pegar uma música para você cantar, grava você cantando ali e depois você pode comparar, por exemplo, com o cantor ali, né? Para você pegar essa parte da pronúncia, as palavras que conectam, principalmente músicas pop, tem muita conexão de palavras, connected speech, os linkings, né? Que ajudam bastante você a melhorar a sua pronúncia também. Vídeos, entrevistas que você vê no YouTube, textos que você tiver acesso com o áudio, né? Você pode ler, você pode em voz alta, tá? Grava a sua voz, depois checa com o áudio, com o vídeo, enfim, para você ver ali os desajustes que tem ainda na pronúncia para você melhorar, enfim, o que precisa melhorar, o que tá bom, os links que você fez e tudo mais, tá? Isso ajuda bastante. E como eu comentei com você em alguns momentos aqui da aula, os nativos, principalmente os americanos, conectam muito as palavras. Então aqui tem alguns macetes básicos para você já começar a conectar os sons aí, tornar o seu inglês muito mais fluido, muito mais natural. Então é o seguinte, se uma palavra começa com um som de consoante, tá? Aqui tem give. Teacher, give termina em E, só que esse E é mudo, ó, give, give, give. Então esse E é mudo, logo termina com som de V, que é um som consonantal, tá? Som de consoante. Então se uma palavra termina com som de consoante e a próxima começa com som de vogal, ó, give, né? O it ali começa com som de vogal, ó, it termina com T, que é um som de consoante, e a way começa com som de vogal. O que você pode fazer? Conectar os sons. Então você pode conectar o som de consoante com o som de vogal. E ali fica o quê? No American English, give it away. Lembra do T que eu falei pra você? Você pode linkar ali fazendo esse som de arara. Give it away, give it away. This afternoon, percebe ali? Cats or dogs, cats or dogs, cats or dogs, percebe ali? Uma outra situação também é o seguinte, se uma palavra termina com um som consonantal e a próxima palavra se inicia com um som consonantal também, o que acontece? O primeiro som vai cair. E aí você vai conseguir fazer o linking. Isso vai acontecer principalmente com palavras que terminam em T e D, tá? Então olha só, next door, você derruba o T ali e acaba linkando o X com o D. Next door, next door. Dad take, dad take, dad take. Most common, most common, most common, most common. Next door, dad take, most common. E mais uma ideia ali básica, tá? Pra você saber já ir conectando os sons, falando inglês de forma muito mais fluida, é o seguinte. Se uma palavra termina com o mesmo som que a próxima, então olha aqui, ó, social termina com L e life começa com L, então L, L, mesmo som, tá? O que vai acontecer? O primeiro som vai desaparecer. E aí a gente faz esse link ali. Então, ao invés de falar social, life, falar o L duas vezes, você fala só uma vez. Social life. Social life. É como se você já pegasse esse L aqui e linkasse nesse outro para falar só um L só. Social life. Pet turtle. Pet turtle. Pet turtle. I want to. I want to. I want to. Então, social life. Pet turtle. I want to. Certo? E agora, como eu prometi pra você, a gente chegou ao final dessa aula e eu tenho aqui o presente pra você, a surpresa pra você. Aqui eu tenho uma lista, aproveita, tira o print aí, de apps gratuitos que eu recomendo pra você praticar pronúncia de inglês e principalmente o IPA, tá? Ó, esse English Pronunciation Practice, coloquei até as logos ali pra ficar mais fácil de você encontrar. Say It, English Pronunciation, Pronuncian, tá? Esses aqui focam bastante no inglês americano, tá? Esse English Pronunciation aqui verdinho foca bastante no inglês britânico, tá? Então pausa o vídeo aí e tira um print. E o Elsa Speak. Elsa Speak é o único que vai
E tem uma parte que é gratuita, mas aí depois de um tempo ele começa a cobrar, ou então se você quiser usar todo o aplicativo ali, você vai precisar pagar, tá? Agora esses outros aqui você consegue aproveitá-los gratuitamente, right? Tirou o print aí? Aproveita, faz o download desses aplicativos e depois você me conta o que você achou. E me diz também como foi essa aula para você. Foi um grande prazer ter você aqui. Eu espero que você tenha praticado muito comigo e também tenha já sentido uma diferença no seu inglês para você começar a realmente falar o inglês de uma forma muito mais fluida e natural de agora em diante.